Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus. Bom dia a todos vocês ouvintes. Meu nome é Davidson. Eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor. Estou orando pela sua vida hoje, dia 9 de dezembro de 2025. Irmãos, nós já vamos orar, mas eu queria pedir a vocês, se inscreva no canal, irmãos, você que não é inscrito, deixe seu gostei. Aqui, irmãos, nós não pregamos sobre religião. Aqui nós pregamos a palavra de Deus. Então todos são bem-vindos. Eu não sei se você pertence a alguma igreja, eu não sei se você pertence a alguma denominação, mas, irmãos, a palavra que eu ministro aqui são para todos, todos que querem ouvir. Porque aqui, irmãos, nós não pregamos sobre religião, nós pregamos sobre a palavra de Deus. Irmãos, porque é a palavra de Deus que liberta, que restaura e que transforma os nossos corações. Amém, irmãos? Eu queria entregar, irmãos, para você uma palavra do Senhor nesta manhã. Deus, irmãos, Ele me mostrou que alguns de vocês têm sofrido perseguições. Talvez você que está me ouvindo tem sofrido perseguição pelas pessoas do trabalho, ou talvez pelos seus familiares, ou talvez até mesmo pelos seus amigos. E, irmãos, eu quero mostrar para você, à luz da palavra, como nós devemos se portar mediante as perseguições, as calúnias, aos levantes que as pessoas elas fazem contra nós. Irmãos, o maior exemplo que nós temos na Bíblia é do nosso Senhor Jesus. O apóstolo Paulo ele vai dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Irmãos, nós devemos imitar Cristo, porque Cristo é o nosso exemplo. Cristo é o nosso modelo, digamos assim. E Jesus, irmãos, ele também foi perseguido. E foi perseguido pelas próprias pessoas do lugar onde Jesus nasceu, onde Jesus ele foi criado. Irmãos, um pouco depois de Jesus ter finalizado o jejum de 40 dias e 40 noites no deserto, Jesus, irmãos, ele retorna à sua cidade natal, que era Nazaré. E lá, irmãos, na cidade onde Jesus nasceu, ele começa a pregar o evangelho. Jesus, irmãos, certa feita ele estava na sinagoga pregando. Só que, irmãos, as pessoas que estavam ouvindo Jesus falar não ficaram muito satisfeitas com a pregação que Jesus estava fazendo. Irmãos, e as pessoas ficaram tão revoltadas, as pessoas, irmãos, ficaram tão iradas com Jesus por causa da pregação deles, que elas buscaram matá-lo. Sim, irmãos, as próprias pessoas da cidade, irmãos, onde Jesus nasceu, do lugar onde ele foi criado, as pessoas, irmãos, que conviviam com Jesus, queriam jogá-lo de um precipício. Irmãos, acompanhem comigo a leitura da palavra de Deus que se encontra em Lucas, capítulo 4, versículo 28. Quando Jesus, irmãos, ele terminou de pregar na sinagoga, as pessoas ficaram irritadas com Jesus por causa do sermão que Jesus havia pregado naquele momento. Acompanhe comigo, irmãos, o que aconteceu quando Jesus ele acabou de terminar o sermão dele. Versículo 28 vai dizer o seguinte: todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Eles se levantaram, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina, sobre o qual fora construída a cidade, a fim de lançá-lo precipício abaixo. Jesus, porém, passou por entre eles e retirou-se. Olha só, irmãos, o que aconteceu. Jesus, ele pregou um sermão, as pessoas elas não gostaram. E em vez, irmãos, das pessoas, debaterem com Jesus, discutir com eles porque que Jesus tinha esse ponto de vista, não. Irmãos, eles queriam matar Jesus. Como o texto no qual nós acabamos de ler vai nos dizer que eles queriam lançar Jesus precipício abaixo. Mas a palavra, irmãos, fala que Jesus passou entre eles e se retirou. Mas Jesus, irmãos, o que ele fez quando isso aconteceu?
Em vez de Jesus, irmãos, ter desistido de tudo, Jesus ele poderia ter falado: eu não vou mais pregar o evangelho porque eu fui rejeitado pelo povo da minha própria cidade. Eu fui rejeitado entre os meus. Jesus, irmãos, ele poderia ter amaldiçoado o povo dele. Jesus, irmãos, ele faria. Jesus, irmãos, ele tomaria uma decisão que muitos de nós tomaríamos se tivéssemos no lugar dele, que era desistir, que era abandonar. Nós, irmãos, provavelmente abandonaria o ministério se nós estivéssemos no lugar de Jesus. Mas, irmãos, não foi isso que Jesus ele fez. Jesus, irmãos, em vez dele reclamar, dele murmurar, dele abandonar o ministério, dele amaldiçoar as pessoas, ele fez algo, irmãos, totalmente contrário. Eu quero que você acompanhe comigo aqui agora no versículo 31 do capítulo 4 do livro de Lucas. Olha só o que Jesus ele faz após, irmãos, ele quase ser morto pelas pessoas da sua própria terra. Versículo 31 vai dizer o seguinte: então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e no sábado começou a ensinar o povo. Irmãos, olha só o que Jesus ele fez. Irmãos, ele não desistiu, ele não abandonou, ele não deu um tempo. Jesus, irmãos, ele partiu para outra cidade para poder pregar o evangelho. Irmãos, Jesus, ele não desistiu. Irmãos, muitas das vezes nós queremos desistir por pouca coisa. Eu estou falando aqui, irmãos, também para pessoas que estão sofrendo levante, calúnia no seu próprio ministério, na sua própria igreja. Talvez, irmãos, tem pessoas aqui que estão ouvindo essa mensagem, que estão sofrendo perseguições no próprio ministério. Sim, pessoas fazem fofoca do seu nome. Pessoas se levantam contra você, falam mentiras, falam mal de você. Irmãos, perseguição tem em todo lugar. E principalmente, irmãos, até mesmo na igreja. Sim, irmãos, porque a gente pensa que a igreja é o lugar onde é o nosso porto seguro, onde nós não vamos sofrer retaliação, nós não vamos sofrer perseguição. Mas muitas das vezes, irmãos, é na igreja mesmo que nós sofremos esse tipo de injustiça. Mas, irmãos, nós devemos continuar perseverantes. Foi isso que Jesus ele fez. Ele continuou o evangelho dele. Jesus, irmãos, ele viu que na cidade dele, ele não conseguia pregar o evangelho, então ele partiu para outra cidade. É isso, irmãos, que nós devemos fazer. A pessoa não gosta de você. Irmãos, ignora ela, segue sua vida. Estão se levantando contra mim, Deus. Ore por essa pessoa, irmãos, porque nós devemos orar pelos nossos inimigos. Mas não orar pedindo para que Deus venha matar essa pessoa, não, irmãos. Para que Deus venha vir com mão forte sobre essa pessoa, não. Nós devemos orar para que Deus venha abençoar essa pessoa. Nós devemos, irmãos, fazer o bem a todo tempo, a todo instante. Porque foi isso, irmãos, que Jesus ele fez. Jesus, irmãos, ele ignorou as ofensas, ele ignorou os levantes e seguiu firme no seu ministério. Irmãos, quantas pessoas estão paradas por causa de levantes? Em vez, irmãos, da pessoa ignorar. Eu sei, irmãos, que é difícil a gente ignorar as perseguições. Mas, irmãos, é o que nós devemos fazer. Porque, irmãos, parar não vai adiantar de nada. Parar, irmãos, a nossa trajetória, o nosso caminho, não vai nos ajudar, pelo contrário, vai piorar a nossa situação. Então, irmãos, faça igual Jesus fez. Porque, como eu disse, Jesus é o nosso exemplo. Jesus é o nosso modelo a ser seguido. Um dia desses, irmãos, eu estava orando no monte e chegou uma mulher e começou a desabafar comigo, porque essa mulher, ela tinha passado por muitas igrejas. E todas as igrejas, irmãos, que ela tinha passado, ela tinha sofrido perseguição. As pessoas se levantavam contra ela. Irmãos, ela começou a desabafar, começou a chorar ali naquele momento. E essa mulher, irmãos, ela comentou comigo que o ministério dela estava parado por causa das perseguições, por causa dos levantes. E eu fiquei pensando comigo, irmãos, eu sei que é difícil
nós continuarmos a caminhada. Mas, irmãos, era o que Jesus faria. Jesus ia continuar. E foi isso, irmãos, que Jesus fez. Jesus, irmãos, ele ignorou as perseguições. Ele ignorou, irmãos, as calúnias. E ele seguiu em frente. Irmãos, como eu disse, nós temos que ser imitadores de Cristo. Nós temos, irmãos, que pegar Jesus como exemplo e seguir o exemplo de Jesus. Então, irmãos, eu não sei qual é o levante que você está sofrendo na sua vida. Talvez, irmãos, você possa estar sofrendo perseguição no trabalho, ou na escola, ou na faculdade, ou até mesmo entre os seus amigos, ou até mesmo, irmãos, na sua própria igreja. Mas, irmãos, continua, persevera, porque Jesus, ele fez isso. Ele desprezou, irmãos, toda dor. Ele desprezou toda calúnia, toda difamação que estavam fazendo contra ele e seguiu em frente. Então, irmãos, que nós venhamos seguir em frente também. Eu quero orar por você aqui, irmãos, neste momento. Vou pedir para que Deus ele venha te fortalecer, para que Deus ele venha te ajudar a caminhar, a fazer aquilo que precisa ser feito, mesmo, irmãos, pessoas se levantando contra você. Que você não venha desistir, irmãos, porque essa é a vontade de Deus. Que você continue, que você persevere, que você chegue até o final. Amém? Irmãos, vamos orar aqui neste momento. Você que pode, ore comigo, ore com fé, ore de todo o seu coração. Senhor Deus e eterno Pai, e aqui neste momento nós louvamos ao Senhor por esta palavra, por mais uma manhã, ó Deus, que o Senhor permitiu com que nós acordássemos e respirássemos. Obrigado, Deus, por mais um dia. E, Senhor, eu te peço neste momento para que o Senhor venha nos ajudar a continuar perseverantes na Tua presença. Ó Deus, muitos têm sido as calúnias, as perseguições que esse irmão tem sofrido, ó Deus, que este ouvinte tem sofrido. Mas, ó Pai, que nós venhamos seguir o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, no qual Ele deixou para nós. Que nós venhamos continuar perseverantes, desprezando, ó Deus, toda dor, todo levante, toda calúnia, toda difamação. Deus, eu te peço para que o Senhor venha dar paz ao nosso ouvinte neste momento. Deus, dá paz ao nosso irmão, à nossa irmã, para que ele venha continuar, Deus, perseverante. Porque, ó Deus, se acabar a nossa paz, então, ó Deus, acaba a nossa caminhada. Mas, ó Deus, eu te peço para que o Senhor venha dar paz ao nosso ouvinte. Paz, ó Deus, em minhas guerras, em minhas tribulações. Senhor Deus, deixa o ouvinte a paz que excede todo entendimento humano. Para que quando, ó Deus, alguém se levantar contra essa pessoa, que ela não venha se importar, que ela não venha, ó Deus, levar para o coração. Porque na tua palavra está escrito que nesse mundo nós teremos aflição, mas para que nós venhamos ter bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. Sim, ó Deus, o Senhor venceu o mundo. E que nós venhamos também, ó Deus, ter bom ânimo para seguir em frente. Deus nos dá força, porque essa é a vontade do Senhor. O Senhor, ó Deus, não quer que nós venhamos desistir, que nós venhamos parar, mesmo em minhas guerras, as tribulações. Sim, ó Deus, eu sei que é difícil. Eu sei, ó Pai, porque eu acredito que esse irmão está com uma ferida no coração por causa dos levantes, das perseguições que ele tem sofrido, das fofocas, ó Deus, que as pessoas têm feito contra esse irmão. Eu sei, ó Deus, que é difícil continuar, mas eu te peço, ó Deus, dela ânimo, dela vigor. Dê, ó Deus, a ela a paz que excede todo entendimento humano. Sim, ó Deus, a paz. Eu peço, ó Deus, para que o Senhor venha trazer paz a este irmão, a esta irmã. Para que quando, ó Deus, as calúnias, as difamações vier, que essa pessoa, Deus, venha desprezar, venha ignorar e venha seguir em frente, ó Deus, no projeto, no sonho que o Senhor tem para este irmão, para esta irmã. Assim como Jesus, ó Pai, não desistiu. Ele continuou perseverante, mesmo sendo desprezado pelas pessoas da sua própria terra. Deus, ele não desistiu, ele continuou firme. Então, Deus, que nós venhamos fazer o mesmo. Nós venhamos seguir o exemplo de Jesus. Porque
É isso, ó Pai, que nós devemos fazer. Como o apóstolo Paulo diz: sedes meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Que nós, ó Deus, também venhamos seguir o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós venhamos agradar ao Senhor, ignorando, ó Deus, todo levante, toda difamação, toda calúnia, e seguindo os caminhos do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso, ó Deus, que eu te peço. Nos dê força, nos dê ânimo e nos dê paz, ó Pai, para que nós venhamos continuar firmes, ó Deus, no caminho do Senhor. É isso, ó Pai, que eu te peço, que eu te louvo e desde já te agradeço, crendo no milagre e crendo na vitória. Amém e amém. Eu vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã. Eu estarei de volta amanhã às 7 horas da manhã. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.